Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um CitaxCast. É a edição 17, 17ª edição, diretamente de São Paulo. O meu nome é Thiago Farias, eu sou diretor executivo na Citax e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, que é o Dr. Leandro Lordello Lopes. Opa, Thiago. Muito bom, meu querido. Obrigado pela... Maravilha. Muito obrigado por ter me chamado, é uma honra. Obrigado à Citax, obrigado a você, né, irmão. Isso. E vamos lá, vamos para essa aventura aí. Um especialista na área tributária com mais de 20 anos e difícil encaixar uma agenda contigo, viu, Leandro? Em tempos de reforma tributária, a agenda está cada vez mais complexa, desafiadora as agendas. É isso aí. E um detalhezinho, ele também é contador, viu? Então vai dar muito o que falar, mas não é contador de história não, né? Contador de história, não, contador de história boa, vai, também, não é contador, né, de história de pescador, não. Obrigado mesmo, viu, Leandro? Pelo obrigado convite. Mesmo pela presença. Mais uma vez juntos aí. É isso aí. Vamos lá. Vamos desvendar, né? Esse mundo tributário, né? Mais um pouquinho, né? É isso aí. Vamos e lá. Diretamente aqui de São Paulo, vai ser uma conversa, um bate-papo muito legal. E como ele já cantou a bola, a gente vai falar muito aqui de reforma tributária, viu, pessoal? Que é o assunto da vez, né? Acho que tem que falar disso aí. E cada vez vai mudando um pouquinho mais as coisas e a gente vai ter que se adaptar cada vez mais, né? Porque não está tudo ainda aprovado, mas coisas interessantes aconteceram. Aí a gente teve uma aprovação agora da isenção do imposto de renda, né? Até 5 mil salários, até 5 mil reais, né? E, enfim, isso já tem algumas coisas aí inseridas na lei em que as pessoas precisam prestar atenção e a janela é curtíssima para você poder cumprir as obrigações e que você possa se beneficiar de um pouquinho mais de não tributação na distribuição dos lucros, né? Mas vamos lá, vamos navegando aí. Não, e você já me deu um gancho já para a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Leandro. Certo, vamos lá. Você comentou aí de uma janela curta, né? Vamos pensar, faltam 55 dias para, de fato, a reforma tributária iniciar, né? Porque já está finalizando o ano. E se a gente pensar com as inúmeras mudanças que vão ocorrer, né, logo nos primeiros meses, vamos pensar para hoje o nosso grande parceiro é o contador, né? Enfim, empresário contábil. E aí, Leandro? O que dá para o contador já começar? Já tem alguma coisa que ele já pode começar a fazer? Ou de fato vai ser uma surpresa quando virar esse ano? Como que é? Porque eu digo isso porque eu estou ali no dia a dia com o contador e a gente vê que muitos às vezes não têm a mínima ideia quais serão os primeiros passos. Olha, Thiago, é uma pergunta muito boa, tá? Eu acho que é o seguinte, o contador... E aí não me entendam mal, tá, público? Mas o contador que ficar esperando janeiro é aquela coisa do que vai morrer na praia. Porque, na verdade, já era para... A maioria das contabilidades já deveriam estar inseridas dentro da reforma já há algum tempo. Então, quem estiver esperando a virada do ano para poder movimentar, eu brinco que, assim, vai ficar fora do mercado, porque... já tem que estar mexendo. Por exemplo, em janeiro, as notas fiscais já têm que ser emitidas com formato de CBS e BS dentro. Né? Já tem que estar. Então, assim, você vai esperar janeiro, o seu cliente não vai emitir nenhuma nota. Se você não adaptar o seu sistema, seja TOTO, seja SAP ou qualquer outro que seja, né? Se não tiver conversando os sistemas tecnológicos com o CBS e BS, o cliente não vai emitir nota, simples assim. Se o cliente não emite nota, como é que fica a vida do contador e com esse cliente? Como fica esse relacionamento? Eu, para mim, acho que esse relacionamento ele fica um pouco conturbado, né? Sim. Então, ele já teria que estar movimentando, como você diz várias vezes para mim, movimentando o doce, né? Exatamente. Como um bom mineiro, né? Isso mesmo. Movimentando o tacho do doce, né? Isso aí. Mas ele precisa correr, né? E eu sei que está desafiador, porque coisas estão sendo votadas agora. Né, a tal da anistia, ela acabou, eu não quero entrar se é devida, se não é, mas assim, ela acabou tirando o foco da reforma, né? Então a gente perdeu alguns meses aí, e meses essenciais, né? Então a gente está muito em cima, e o que eu tenho visto é o seguinte, novembro e dezembro vai vir uma avalanche de normas e normativas, leis, legislações, decretos na área tributária, tá? Como a gente acabou de ver o Senado aprovando, né? A questão da tributação da distribuição de lucro, né? Enfim, o texto da lei já está na mão do presidente da República para ele poder
né, ver se ele vai assinar ou não, mas eu acredito que não vai ter muitos problemas, ele vai acabar assinando sem ressalvas, imagino eu, tá? Mas ali já existe algumas coisas, inclusive, que as empresas e os contadores precisam fazer até o final do ano para que a distribuição de 2025 seja isenta também, né? Não tenha nenhum tipo de tributação nela. Mas precisa ser feito algo. Está na lei lá. Existe uma obrigação a ser feita para que você possa, em 26, 27 e 28, distribuir esse lucro acumulado. Você pode, mas você tem que fazer uma formalização de alguma coisa. Então, e a janela é curtíssima. Você tem praticamente, se as empresas entram em recesso na metade de dezembro, que é o que geralmente acontece, né? Com as festas de fim de ano, a pessoa tem menos de um mês aí para fazer isso. E não foi nem sancionado pelo presidente. Então pode ser que o presidente mude alguma coisa, mas existem coisas que precisam ser feitas antes da virada do ano. Isso é um exemplo, tá? Isso é uma lei que ontem o Senado aprovou, que ainda falta a sanção, mas tem uma obrigação legal a ser feita até dezembro para que o lucro apurado até 25 possa ser distribuído sem essa taxação dos 10% adicional, entendeu? Entendi. Então, assim, não pode ficar não pode perder tempo. O contador ele tem que estar... Ele já consegue se movimentar, né, Leandro? Porque muitos, na realidade, ficam pensando, poxa vida, como que vai ficar em janeiro? É mais ou menos isso, né? E pelo que você está deixando claro aqui, ele pode se antecipar já em relação a isso. É algo que eu sempre falo em algumas situações de reuniões que eu participo, eu falo que para os contadores terem o mínimo de impacto com a reforma tributária, além dele estar vivendo em relação à administração dos seus clientes, ele tem que estar ok em relação à legislação atual, que a gente sabe que existem inúmeras regularidades, às vezes por limitações técnicas ou tecnológicas mesmo, mas já começar o processo de adaptação mesmo. Então, pelo que você está deixando claro aqui, ele já consegue se antecipar e deve se antecipar, porque na virada... E não Thiago, tem uma coisa muito importante. O cliente, ele tem que enxergar que o contador está dominando a reforma tributária. Se o cliente perceber que o contador, o profissional da área tributária, né, ele não está dominando a reforma tributária, o cliente não vai hesitar em procurar quem esteja. Por quê? Porque a reforma tributária é disruptiva. Nós estamos mudando o jogo. O jogo está sendo mudado falando de uma forma, de uma metáfora religiosa, né? Da água para o vinho, né? Então, quer dizer, o sistema ele está mudando de uma tal forma que se o cliente não enxergar no contador que o contador está dominando, e aí que eu quero dizer o seguinte, não é o contador foi lá e leu o PL inteiro. Se tornou um tributarista. Não é isso, mas ele está olhando que o contador, ele está olhando, por exemplo, olha, o contador está vendo uma parceria com a Citax. O contador está vendo uma parceria com uma outra empresa, eles estão atentos. Vem cá, como que a gente vai fazer para que a nossa nota esteja saindo com o CBS-BS? Qual que é a empresa que a gente tem que ver aqui, a empresa tecnológica, para nos ajudar a nos posicionar na reforma tributária? O cliente ele quer enxergar a proatividade do profissional da área. Não necessariamente que ele vai lá e vai botar a mão na massa. Não é isso. Sim. Porque isso a gente sabe que os contadores são capazes. De que eles, na hora que a turma estiver toda na mesma página, um ajuda o outro. O contador ele tem uma vantagem muito grande. Eu caminho nas duas áreas, né? Advogado e contabilista, né? Então, o que acontece? Qual que é a diferença básica de uma área para outra, né? Os advogados, eles não tendem a ser tão colaborativos. Isso é uma coisa que... Eu tento ser o máximo colaborativo possível, mas talvez porque eu sou formado também em contábeis. O contador, né, o contabilista, eles se ajudam. Isso é muito louvável. Olhando as duas áreas, né, como eu tô com um pé lá, um pé cá, né? Eu vejo os contadores muito mais colaborativos um com o outro. Então, quer dizer, vai virar o ano, os fóruns contábeis, né? Eles vão se ajudar. Isso eu não tenho dúvida. Mas o cliente, ele não está querendo olhar isso. O cliente, ele está querendo ver se o contador está se movimentando.
Né? Pode ter a confiança, né? Fechando parcerias estratégicas, se ele está se preparando, se o escritório dele está se preparando, né? Porque a reforma tributária, pessoal, ele vai ser cada vez mais tecnológico, né? Quando a gente começou lá atrás com a emissão da nota fiscal eletrônica, e todo mundo falava, imagine, isso não vai acontecer, não vai dar certo. Tá aí, pessoal, a gente está com nota fiscal eletrônica, SPED contábil, SPED fiscal e social, né? Ou seja, as coisas vieram se transformando, né? Uma coisa interessante, eu vi uma matéria, Leandro, e eu fiz questão de pegar esse trecho aqui, claro, porque como você é um grande especialista na área, já te conheço já há bastante tempo, eu queria ver, de repente, qual que é a sua visão sobre isso aqui. Olha que interessante. E isso aqui é um grande parceiro nosso, que é o Serpro, né? Certo. Segundo eles, a digitalização das operações vai atingir mais de 70 bilhões de documentos fiscais. Né? Olha só, e de registros, né, de consumo. Para os contadores, que atribuições você acredita que vai aumentar com essa alteração absurda de processamento de dados, né? É assim, uma das vertentes da reforma tributária é que não exista mais operações comerciais, né, de tradição, compra, venda, troca, etc., que não tenham documento fiscal acompanhando. Então, tudo vai ter um documento fiscal, tanto na parte de compra quanto na parte de venda. Tudo vai ser documentado. Acho que é isso que é disso que se trata. Isso mesmo. Né? Então, esse volume de dados, né, de informação, porque o que é a reforma tributária, tá, pessoal? A reforma tributária ela é disruptiva por quê? Porque nós brincamos que vai fechar o cerco, né? Vai fechar o cerco. Então, o que acontece? Por exemplo, uma operação de consórcio hoje, né? Você paga um boleto. Necessariamente não tem uma nota fiscal, existe um boleto. Agora, todas as operações de pagamento, elas vão ter que ter um documento fiscal. Tudo vai ter que ter um documento fiscal. Tudo. Então, quer dizer, praticamente não vai ter nenhuma coisa que não vai ser vista. Tudo vai ser visto. Até porque com a universalização do crédito, né? Tudo que você compra vai gerar crédito, você vai precisar formalizar tudo. Absolutamente tudo que você paga, tudo que você faz, vai ter que ter um documento fiscal que você comprove o seu crédito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as contabilidades, elas cada vez mais vão ter que se tornar contabilidades, eu não digo nem mais 4.0, é 5.0, 6.0, entendeu? Ela tem que entrar cada vez mais no mundo da tecnologia, e não tem jeito. E aí que é a questão, né? Eu tenho uma frase muito interessante, né? A reforma, ela não vai tirar clientes do contador, tá? Mas o silêncio, né, do contador e a falta de ação dele vai. Se o contador não se movimentar, não fazer parcerias estratégicas, por exemplo, a Citax eu já vejo como uma empresa sólida. Outras tantas que tem por aí, né? Então, se ele não tiver nesse portfólio e até para apresentar para o seu cliente, né, falar assim, não, estou em parceria com a Citax, estou em parceria com com outros players, né? Dependendo do tamanho dos seus clientes, né? O cliente não vai sentir confiança. E aí o cliente sem confiança, ele vai olhar para o lado. E aí não tem jeito. Porque o cara precisa continuar com a empresa dele, né? Então, é disruptivo. Porque o impacto vai ser principalmente para o empresário. O contador ele vai ter um impacto pelo volume de clientes que ele atende e todo o processo de adaptação. A rotina do contador vai mudar, né? Eu costumo dizer, né? Eu estava até num evento recente e o Lucas da Reut, ele fez um comentário e ele falou que a reforma tributária é como um laço que está sobre o país. Cada ano que passa ela vai apertando. Esse laço por quê? Vai ajustar, vai simplificar muita coisa. Né? Então, é até interessante, a gente está recebendo algumas perguntas aqui, viu, doutor Leandro? Então, legal. Se alguma coisa fugir aí do roteiro aí, tá bom? Olha só. Fique em paz, pode. Olha uma interessante que eu recebi aqui, ó. Sobre os créditos tributários, a reforma define que o aproveitamento de crédito do IBS-CBS exige pagamento efetivo da cadeia anterior. Como isso afeta escritórios que já fazem essa análise do XML, as correções? Eu acho que de toda a reforma tributária, esse é o ponto mais sensível, tá? Porque ele muda o cenário. Porque assim, quando a gente fala de lucro presumido, lucro real, próprio simples, né? Aonde que a coisa pega muito? É nos créditos. Porque todo mundo quer pagar o seu tributo certo.
Todo mundo não é que não quer pagar tributo, ele quer pagar o tributo certo. A nossa carga tributária é alta, Sim. ela não é baixa. É a reforma tributária não é igual à redução de carga tributária, muito pelo contrário. O que nós temos visto é que a carga tributária, a tendência é que ela aumente. Por quê? Porque o setor de serviço vai ser enormemente impactado, né? Isso vai ser repassado, certo? Mas enfim, isso já são águas passadas, né? O que a gente tinha que ter brigado mais, a gente não brigou, a coisa passou e é isso que tem para hoje, tá? Mas o que... Então o crédito tributário, ele é a coisa que mais traz aos holofotes. Você pode ver grandes operações, Polícia Federal, da Secretaria da Fazenda Estadual, sempre envolvendo o quê? Créditos. Sempre créditos. Mas também por quê? Porque a alíquota do imposto é muito alta, né? Então, enfim, é uma discussão muito longa, tá? Mas é disruptivo por quê? Porque hoje, como que funciona o sistema? Você compra um produto, a nota fiscal vem, você registra a nota fiscal. No ato do registro da nota fiscal, os tributos que vêm com ela, você já faz o creditamento dele, você faz o lançamento na sua contabilidade. Ele entra, né? Na compra ele entra para apurar quanto que veio de tributo junto. Na sua venda é feito uma conta de débito e crédito. Mas no simples fato, emitiu a nota, registrou na sua contabilidade, você já consegue se apropriar dos créditos tributários, né? ICMS, IPI, PIS, COFINS, para quem é lucro real, enfim, você já consegue fazer essa apropriação. Com a reforma tributária, nasce uma nova metodologia, né? Tem que ter o pagamento. Hoje, pouco importa se fez em 30, 60, 90, 120, se o cara pagou, se não pagou, se deu calote, não deu, você apropriou os créditos. O conceito muda. Agora, o jogo muda completamente. Agora, se não tiver pagamento, amigão, não tem crédito. Então você vai ter que começar a fazer uma apuração muito grande dos seus clientes, dos seus fornecedores, a relação jurídico-tributária, certo? Que você vai ter com seus fornecedores, com seus clientes, ela é diferente. Então o que eu falo? O contador hoje, ele vai começar cada vez mais a se transformar naquele contador de países como os Estados Unidos, Canadá, Europa, que é o quê? Que é o estrategista. Não é o cara que fica trabalhando para o governo, porque hoje o contador, com todo o respeito que tá me ouvindo, eu me sinto assim às vezes, eu sou um funcionário público. É isso mesmo. Porque eu estou preocupado em fazer lançamento. Isso. Eu estou preocupado em lançar, em registrar, em não sei o quê, e aquela monte de obrigação tributária. Antigamente tinha 2, 3 obrigações que eram as mesmas. Tinha DACOM, tinha DCTF, tinha... Eu sou dessa época. É uma loucura. Entende? Agora não, agora muda. O contador é um estrategista. Ele vai chegar pro cliente dele, o profissional, não só o contador, né? O advogado, o dito tributarista, ele tem que ser um planejador. Não é mais um milagreiro. É o cara que vai planejar, o cara que vai falar, olha, agora o seu fornecedor você compra desse aqui, é melhor você comprar do fornecedor que está em outro estado. Olha, é melhor você fazer assim, é melhor você fazer assado. Vamos fazer uma estratégia assim, uma estratégia assada. Vamos pensar num outro formato, saca? Então, assim, o contador ele vai ter uma figura muito mais estrategista do que uma figura chanceladora, entendeu? De só, o cliente manda o malote, eu lanço lá o que o cliente mandou, faço a apuração, os cruzamentos, mando a guia pro cara pagar. Não é mais isso. Quem não entender isso, quem não entender esse jogo, ou seja, estiver dormindo, tá fora. É verdade. E uma coisa interessante, Leandro, a gente sabe que a reforma tributária vai existir um cronograma com o lançamento da reforma tributária, né? E o que você enxerga, como vai ser gradual, como que você enxerga quais serão os marcos agora no início de 2026 ou no ano de 2026 para o contador que vai passar por esse momento? Talvez essa seja uma pergunta que vai esclarecer para milhares de contadores que estão escutando a gente agora, que estão assistindo a gente agora, porque vão ser os primeiros impactos. Só que a gente sabe que vai ser de 2026 a 2033 para acontecer muita coisa. Quais serão os marcos na sua visão e o seu conhecimento? Você está muito inserido nisso. Assim, 2033 não para. Tá?
Por exemplo, a reforma tributária para o setor público são 100 anos. Então a gente provavelmente não vai estar aqui mais, né? Só se for Matusalém, né? Essa parte vão deixar para outro Citaxcast daqui uns 80 anos. Exatamente. Mas assim, existem muitas fases, né? Eu acho que a mais importante, uma das mais importantes vai acontecer agora em janeiro, né? Que o CBS-BS tem que estar dentro das notas fiscais. A nota fiscal já tem que sair com esse cálculo. Né? Então já tem que estar lá. Ou pelo menos a engenharia, né? Tem que estar saindo lá. O XML tem que contemplar CBS-BS. Né? Então isso já é algo preocupante, porque quem não tiver, cara, não vai emitir nota fiscal, ponto. Você vai ter você imagina, não vai ter faturamento. É doido isso aí, Você mas não emite nota. Vai fazer como? Aí até não vai pagar os honorários do contador. É verdade. Nem os meus, nem os É verdade. Então não tem muito o que fazer. Então assim, eu falo o seguinte, Tiago, eu acho que cada vez mais a contabilidade, o contador, os escritórios, eles vão ter que buscar mais a tecnologia. Eu acho que acho que as duas coisas de efeito que tem que se pensar é o seguinte: buscar a tecnologia e trilhar o crédito. O que é trilhar o crédito? A gente tem até 2027 ou 30, 2027 e 2030. A gente tem dois grandes momentos da reforma tributária, né? Que é a saída do PIS/COFINS, né, e do ICMS e a entrada do CBS-BS. Nesses momentos, o que acontece? Quem já tiver apurado créditos de PIS/COFINS ou de ICMS, eles vão poder ser usados, né, para abater o CBS e o IBS. Né? Então você precisa revisar a sua contabilidade, você precisa revisar os últimos 5 anos para ver se o que está lá está certo, está errado, se precisa fazer um ajuste, se não precisa, por quê? Porque é crédito. Se você deixar crédito na mesa, você não vai conseguir usar mais. Então isso é muito importante. Né? E outros gatilhos, né? Quando começa a entrar o ICMS escalonado, 10, 20, 30, 40, 50, até 100%. Então a gente vai conviver durante 10 anos. Vão ser 10 anos muito animados para as contabilidades. No bom sentido, né? A gente sabe, a gente vai ficar doido. Por quê? Porque vão ser 2 regimes correndo junto. Vai continuar SPED, vai continuar tal, e vai ter o CBS-BS, vai ter daqui a pouco o split payment, vai ter... São muitas coisas acontecendo, né? E uma das coisas, Thiago, que eu tenho visto é que a gente vai ter que, voltando um pouco na minha fala, sobre aquela questão do relacionamento que muda, né? Com os clientes e com os fornecedores. Você vai ter que ter, assim, uma análise, um compliance dos seus clientes, dos seus fornecedores muito rígida. Muito rígida. Porque se alguém da cadeia furar, vai ser um problema para todo mundo. É verdade. Então hoje a reforma tributária, ela não é só preparar os contadores com questão quanto vai ser a alíquota. Não é isso, pessoal. A reforma tributária não se trata disso. Ela se trata de como que eu vou ter o meu relacionamento com os meus clientes, com os meus fornecedores. E aí o contador, ele tem que estar muito aliado aos advogados. Assim, com a reforma, sempre para mim, foi muito nítido. Pelo menos eu fui um profissional que sempre atuei para ter laços de amizade com contadores. Eu tenho muitos escritórios de contabilidade que nós somos amigos. Amigos. Amigos de um ligar para o outro e falar, tô precisando de uma ajuda aqui, você consegue me ajudar hoje? Ok. Então eu criei muitos laços de amizade com contadores, por incrível que pareça, que isso não acontece muito no mercado. Existe alguma coisa entre advogado e contador que eu não sei bem o que é, mas eu consegui caminhar nesses 2 universos e eu tenho muitos contadores que são irmãos mesmo e que eu gosto muito, tenho muito carinho por eles. Pessoas mais antigas, mais novas, que me ajudam sempre, aquela coisa de ser colaborativo, né? Você liga, ô Dario, ô fulano, ô Moretti, olha, me ajuda aqui e tal. E eles ajudam, sabe? Independentemente de qualquer coisa. Legal. Tá? Essa coisa, isso é uma coisa que eu sinto muito. Sim. Isso é uma coisa que eu admiro os contadores por conta disso. Tá? Legal. Eu queria te provocar um pouquinho Claro. nesse sentido. Você comentou, obviamente, essa mudança que não vai ser pouca para o contador, para o empresário.
E a gente sabe que hoje a realidade, Leandro, de muitos contadores, eles se tornam gestores fiscais em virtude da complexidade fiscal que é o Brasil hoje, né? O nosso processo tributário é extremamente complexo e muitas vezes eu costumo até brincar com alguns que eu tenho um pouco mais de aproximação, eu falo que você está sentado na cadeira de funcionário da própria empresa. Então, sim, na sua visão, qual que é o limite de responsabilidade que um contador hoje tem, tanto da parte fiscal quanto da parte tributária, até onde ele deve ir? Porque hoje ele trabalha para o governo, ele fica refém de muitos processos. Qual que é a sua visão em relação a isso? Olha, Thiago, isso é uma boa pergunta, também obrigado por perguntar. Cara, é assim, é o que eu te falo, o contador hoje, ele é muito menos estrategista do que ele deve ser após a reforma. Porque foi aquilo que eu trouxe um pouquinho antes, né? Hoje o contador ele é muito um chancelador, é uma chancelaria, né? Ele traz, recebe a informação do cliente, lança, faz aquele trabalho manual, com a ajuda de muita tecnologia, mas ainda um lançamento muito manual, né? Apura os tributos, né? Gera as declarações, faz as obrigações acessórias, manda os impostos para o cliente pagar e isso vira o mês, de novo, outro mês, de novo, outro mês, de novo, outro mês, de novo. Não sobra muito tempo para fazer outras coisas. Não sobra. Não sobra tempo do contador chegar e fazer assim, vem cá, você está num lucro real? Será que tá bom? Vamos estudar se você tivesse um lucro presumido, se não seria melhor? Ou o inverso. Você está no lucro presumido? Vamos ver se ir para o lucro real não te ajuda? Vamos ver o seu lucro? Vamos fazer uma... eu estou fazendo a sua apuração no lucro presumido, mas eu vou fazer uma apuração paralela no lucro real para a gente ver real time como seria a sua tributação se presumido fosse, se real fosse. Ou mesmo no simples, né? Compensa voltar para o simples, compensa estar no lucro presumido. Essa análise, aí eu vejo muitos clientes cobrarem isso dos contadores. Não, mas vocês deveriam me fazer isso, vocês deveriam me passar isso, vocês deveriam... Cara, não deveria nada, porque o cara não tem tempo. Todas as energias dele, o seu potencial, os seus funcionários, estão tudo focado em quê? Em lançar. Em ser um funcionário do governo, mas sem os benefícios de um funcionário público. Né? Porque você pode fechar a sua empresa, você pode perder o seu emprego, você pode perder os seus clientes, pode perder a sua saúde, e não tem respaldo nenhum. Então, assim, eu sou muito sensível à dor dos contadores, tá? Porque é do advogado também. A gente depende muito do fórum, depende muito, né, de juiz, de funcionário público. A gente se desgasta igual. Eu acho que o contador e o advogado, eles são profissões irmãs, né? A gente tem que andar junto ali, porque a dor de um é a dor do outro. Então, assim... São muitas questões, né? E o contador hoje, ele vai parar um pouco com isso, com a reforma. Não, eu não digo agora, 2026 já, porque que nem eu te falei, a gente tem um período longo aí, né? Com muitas entradas, né? Saídas, né? Sai o PiscoFins, né? Sai o FD com contribuições, aí depois entra o CBS, depois entra o IBS, sai o ICMS, 2026, 2027, 2029 tem agenda... 30, 31, 32 e 33. Então a gente tem agenda complexa, né? E que nem 2026 entra as notas com o CBS e o IBS, mas durante o ano de 26 inteiro vai ser todo um ano de ajuste. Porque 2027 já é uma outra realidade. E aí a gente fica nessa, né? Não, mas a 2027 ainda falta tempo. Ainda tem tempo. Mas não é aquilo que eu te falei. Se o contador ele não perceber que cada vez mais a necessidade do mercado vai ser para que ele seja um estrategista, e aí você puxa parceiros importantes. Ô Citax, vem cá, me tira essa chatice do dia a dia aqui, que eu preciso ser estrategista. Eu preciso ser jogador de xadrez. Eu preciso entender o jogo aqui, o game, para poder... Não é assim que você fala sempre? É verdade. Tem que entender o game. Tem que entender o game. É verdade. Se não entender o game, tá fora. É verdade. Entendeu? E olha que interessante. Você falou aqui, vai vindo algumas perguntas aqui, eu vou te bombardear aqui. Olha só. Com o aumento da fiscalização digital e das obrigações acessórias, muitas empresas e contadores estão sendo surpreendidos por riscos invisíveis. Olha só, Leandro.
quais são os principais riscos invisíveis hoje, se não são tratados, né, podem transformar, né, em rombos aí, tanto para o cliente quanto para os escritórios. Sim. Eu acho que dentro de um negócio, de uma empresa, etc., acho que a coisa que é mais complicada são os riscos invisíveis, que é aquele que você não enxerga, né? E na nossa vida tributária, isso é mais do que uma verdade. Com a reforma tributária, eu acho que você vai ter que diminuir muito esses riscos ocultos. Por isso que eu te falo que o tratamento com seus clientes, com os seus fornecedores, vão ter que ser... O compliance ele vai ter que estar muito, muito apurado. Eu arrisco a dizer que os contadores eles vão ter que estar cada vez mais especialistas em compliance do que qualquer outra coisa. Tanto advogados quanto contadores, administradores que atuam na área tributária, eles vão ter que estar cada vez mais intimamente ligados com o compliance. Por quê? Por causa desses riscos ocultos. A reforma tributária, Thiago, ela atende a tendência dela, tá? Se não é eliminar, que eu acredito que não se elimine, tá? Porque países de primeiro mundo, a sonegação existe, tá? Não é em tão grande escala como é aqui, mas ela existe. E não é também em grande escala, também porque as alíquotas lá geralmente são mais baixas, né? Então eu sempre falo que sonegação está intimamente ligada com tributação alta. Quanto mais o Estado tende a tributar de forma desproporcional e trazer aquela sensação de que ele não está entregando à sociedade o que eles tributam, né? O sentimento das pessoas é de que, então não quero pagar imposto. E assim, está errado, porque o cidadão tem que pagar imposto. É uma regra, você tem que ter isso em mente. Só que é tão sufocante que propicia muito essas saídas, né? Esses mecanismos em que isso não ajuda ninguém. Não ajuda a sociedade, não ajuda ao próprio empresário, não ajuda ao setor que acaba tendo concorrência desleal, mas tudo isso muito por conta da elevada carga tributária. Aí você fala, mas tem países aí que a carga tributária não é tão elevada e que tem sonegação também. Eu concordo. Por quê? Porque o ser humano, meu amigo, você pode dar tudo que o cara vai te apunhalar. Então não tem jeito. Mas eu falo sempre em probabilidade. Qual é a quantidade de um caso e de outro caso? Então, esses riscos inerentes, por que eu falo que esses riscos ocultos, a tendência é que eles diminuam muito, né? Não vai chegar a acabar, mas eles diminuam muito. Porque eles vão penalizar muito forte. Vai ter uma penalização muito grande, né? Está sendo votado agora um projeto de lei que estava no Senado, está na Câmara, acho que desde 2022, alguma coisa assim, se eu tiver muito errado, me desculpem, porque assim, é muita coisa na cabeça, sobre o devedor contumaz. Sabe aquele empresário que abre uma empresa e tem dificuldades e tal, e acaba ficando devedor, e aí ele abre uma outra, abre outra, abre outra. Tem um projeto de lei agora. Está praticamente decidido a votação dele, de que eles vão se voltar muito para esses devedores contumazes. Isso é mais um passo em direção da reforma. A reforma tem artigos muito pesados para a sonegação. Então, é uma nova realidade, que as pessoas, os contadores, vão precisar conscientizar os seus clientes de que as coisas estão mudando, de que eles precisam melhorar. Porque, assim, Thiago, muitas vezes não é de propósito. Nem o contador, nem o próprio cliente. É por conta de tanta obrigação acessória, tão complexo que é o jogo, que empresas menores, familiares, com menor estrutura, eles não conseguem fazer tudo. E acaba passando alguma coisa tá lá intrínseca, ele não viu, sabe? Ah, sei lá, um fornecedor meu é Simples Nacional, eu cadastrei ele como Simples e deixei lá a vida inteira lá. Só que o cara em algum momento foi lucro presumido. E eu não vi. Perdeu o crédito. Ou o contrário. Olha, eu tô comprando de um fornecedor, ele sempre me forneceu certinho, tudo bonitinho. Sempre chegou o produto dele, tudo certinho. Aí, de repente, me chega um auto de infração dizendo, olha, você comprou de um cara que é inidôneo. Ah, mas como assim? Eu comprei desse cara sempre. Não, mas ele abriu a empresa em 2010. Lá em 2018, a gente considerou ele inidôneo. E eu retroagi até 2010. Então, tudo que ele vendeu pra mim foi crédito fraudulento.
Não, mas eu recebi, eu tenho as fotos do caminhão, tenho balança, ticket de balança, eu tenho tudo aqui. Olha, se defende. Porque para mim, Estado, ele é inidôneo. Então, existem esses riscos. E vocês sabem do que eu estou falando. Isso existe. Isso é verdade. Só que com a reforma, você vai ter que melhorar a sua relação com o cliente e com o fornecedor, porque você não vai ter mais muito... As penalidades são muito severas. Então... Pode falar. Não. E eu queria pegar um pouco nesse gancho para você continuar. A gente sabe, Leandro, que em muitas situações o contador ele fica refém do cliente hoje. Então, por exemplo, você tem lá uma carteira de X clientes. Tantos trabalham sempre ali mandando uma quantidade de notas parcial, aí vai fazer o fechamento do mês X no mês Y e fica ali nessa administração. A Conturbado, reforma, né? Exatamente, e o contador ele fica refém. Eu já me deparei com muitas situações... Thiago, o contador ele é refém dos dois lados. Exatamente. Ele é refém do governo e refém do cliente. Exatamente. E você acredita então que, por exemplo, com a reforma, ele de fato, o jogo vai virar. Vai virar. Ninguém vai ficar refém de ninguém, o processo é um só. Exatamente. Deveria ser até hoje a mesma coisa, Sim. Mas hoje a gente tem muitas brechas que são permitidas. Então, mas para o contador não ser mais refém, ele vai ter que mudar o mindset dele. Ele vai ter que mudar. Ele vai ter que falar assim, cara, eu não sou mais aquele contador que batia carimbo, declaração DCTF, da IPJ, lá. Ele tem que urgentemente olhar o futuro. Ele tem que olhar e falar assim, agora eu tenho que me posicionar. Eu sou um estrategista. Vai chegar para o cliente e falar assim, olha, não dá mais para você me mandar faturamento no prazo estourado. Não dá. A gente precisa ter aqui uma interface de tecnologia forte, boa, em que eu possa te ajudar como? Na análise. Eu não vou ficar mais te cobrando nota porque você não mandou. Porque existe isso, né? Não, olha... É uma loucura. Já me deparei com situações, Leandro, do contador... Ele perceber que ele precisa daquela solução, daquela tecnologia, ele reconhece que aquilo vai potencializar, vai melhorar a performance na sua empresa, mas ele fica refém de deixar explícito as irregularidades do cliente final. E ele não toma essa decisão. É a hora que... ele trava, né? O pai vai pedir permissão para o filho, é mais ou menos assim. Uhum. Então, assim, eu já me deparei com muitas situações assim. Ele fica refém, porque, poxa, o meu cliente quer assim, né? Então ele acaba deixando e ele fica à mercê. Então, uma coisa que vai mudar muito com a reforma é essa questão da adaptabilidade dos contadores às necessidades dos seus clientes. Não vai ser muito assim mais. Ah, porque o meu cliente X ele gosta assim. Ah, porque o meu cliente Y ele gosta... Não, olha, pessoal, agora não tem mais isso. Agora é o que é assim. A gente precisa, por exemplo, ter parceiros fortes, como a própria Citax ou outras aí do mercado que oferecem soluções de tecnologia para a área contábil, né? Por quê? Porque ele vai... Aquilo que eu falei lá atrás, o cliente tem que enxergar nele agora um cara posicionado. Olha, pessoal, cliente agora é assim. Ah, mas não, cara, esquece o que era antes. Agora a gente precisa olhar outras coisas. Eu falo isso para os meus clientes muito. Falo, pessoal, vocês estão preocupados qual vai ser a alíquota, qual vai ser o IVA, qual vai ser... Cara, isso aí vai definir, você vai ter que cumprir e acabou. Você não tem que estar preocupado com isso. Você tem que estar preocupado como que é o seu contrato com o seu fornecedor, o que que prevê. Como é que vai ser a questão do tratamento do crédito tributário se o seu cliente não te pagar? Se você não pagar o seu fornecedor, como é que vai ser? Você vai continuar parcelando a perder de vista ou você vai fazer... uma coisa mais dentro do que a reforma pede, uma coisa mais ponderada. Então, assim, cara, é muita coisa para se mudar. O advogado que tiver preocupado em texto de lei, que toda hora tá mudando aí, que nem eles sabem qual vai ser o texto final, cara, vai dar ruim. Você tem que já começar a olhar, mostrar para o seu cliente, olha, você precisa ver o seu setor de vendas, precisa estar atento aos seus contratos aí. Como é que tá essa relação com os clientes? Sua área de compras, e aí? Quais os contratos com os nossos fornecedores? O que está prevendo sobre a reforma? As maiores... E a gente fala, né, Thiago? A gente fala muito assim, pô, mas vamos mudar na virada de janeiro. As 100 maiores empresas do Brasil que estão testando o ambiente da reforma tributária já quase há um ano. Não foi isso que o nosso amigo lá que você citou até agora há pouco? O Lucas da Reut.
Ele fala isso direto. Isso mesmo. O ambiente de teste da reforma tributária já tem muitas empresas que já conhecem, faz tempo. É verdade. A interface, como que é, como não é. Eu vou te dar uma outra coisa. Eu vi, acho que por esses dias, em que o escritório da reforma tributária, né, no governo foi fechado. Porque para eles, acabou. A reforma já está aí. O API lá já está saindo. Por quê? Porque o estudo já acabou. O que tinha que fazer já fez, né? Já foi feito. No início de outubro agora, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, exatamente, ele excluiu a responsabilidade tributária de um contador, olha só, por falta de provas de dolo. Sim, então, isso é uma questão que com a reforma... Aí eu já entendi o resto. Entendeu? Até hoje, como que era essa figura do contador e da empresa, né? Vamos supor, a empresa sofreu uma autuação fiscal, tá? Muitas vezes o contador é chamado para prestar esclarecimentos, até mesmo na Polícia Estadual como na Polícia Federal. O contador, ele é questionado, porque o contador tem responsabilidade até certo ponto. O que se ficou definido, o que ficou definido na jurisprudência? Né? De que você realmente tem que provar que aquele contador chegou com aquele empresário e falou, vamos fazer um esquema aqui e eu vou me beneficiar junto. Agora, o contador que recebe o malote, lança as obrigações tributárias do sujeito, recebe uma mensalidade lá, que às vezes o cara demora uma vida para reajustar. Como é que você vai atribuir uma responsabilidade solidária a um cara desse? Então, são cenários diferentes. A profissão do contador, ele não pode estar em risco por conta do que ele faz. Agora, existem outros casos em que o contador faz uma contabilidade arriscada. Né, a gente vê muito isso nas empresas de capital aberto, né, em que fazem as engenharias contábeis, né, para mascarar balanço, essas coisas. A gente vê até muitas vezes até grandes empresas de auditoria terem alguns problemas com seus funcionários por conta dessas questões. Porque é onde tem dinheiro, Thiago, é que nem eu sempre te falei. Carga tributária é muito alta. Então toda hora tem alguém oferecendo um milagre aí, e às vezes esse milagre, ele não é um milagre católico, digamos assim, né? Não é um milagre... não é um trabalho bom, né? É um trabalho em que se subverte, né? Enfim, que se fazem coisas erradas, né? E às vezes tem contador que tá junto. E aí sim ele vai ter essa responsabilidade. Mas, cara, nos 20 e poucos anos de profissão que eu tenho, eu não conheci, eu pelo menos não peguei nenhum trabalho em que um contador foi responsabilizado. Por quê? Porque, cara, ele tá ali fazendo o dia a dia dele. O empresário manda, ele faz, ele é o cara crachá da Receita Federal, né? Porque se você for pensar na figura do contador, é essa. Você manda uma lote para mim, eu faço o lançamento e eu mando. Eu faço a minha parte. Agora, se dentro dali tem coisa errada, eu não sei. O contador, ele vai olhar, ele vai falar, às vezes ele vai falar assim, poxa, mas você comprou muito mais do que você vendeu, por quase um ano, como que, né? Você fica com dúvidas. Mas, você é contratado, você não vai ficar... Você até faz um raciocínio. Você fala assim, poxa, mas cara, isso aqui tá meio estranho. Às vezes o contador até comenta, fala, fulano, eu olhei aqui na apuração, não, é isso mesmo, eu tô com prejuízo, eu tô com estoque alto aí, não sei o quê, você vai fazer o quê? Você segue sua vida. Ele segue a dele, segue a sua. Agora, com a reforma, isso muda, Thiago. Aí que é a questão que o contador tem que ter máxima atenção. Porque na legislação está se criando um arcabouço jurídico para que a sonegação ela diminua muito. E qual que é o braço disso? É uma responsabilização muito pesada, inclusive do profissional contábil. Então, por isso que eu estou te falando, o contador, mais do que nunca, urgentemente precisa estar alinhado à tecnologia. Ele precisa de parceiros confiáveis. Ele precisa de pessoas que estão do lado dele, para que não aconteça uma situação dessa. Você imagina contador? Você, contador, está trabalhando naquela luta, né? Porque não é fácil administrar um escritório de contabilidade, de advocacia, enfim. Você está naquela luta. E aí você se
vê num processo criminal, você se vê num processo em que você corre risco de ter de responder solidariamente dos seus bens que você tanto lutou para conquistar e você perder isso porque... Então você tem que tomar cuidado. E com a reforma vai piorar. Isso é interessante porque a gente percebe que cada vez mais o contador ele tem buscado tecnologia para favorecê-lo mesmo, né? E o avanço da tecnologia vem para ser um facilitador, né? Estava até conversando recentemente com um contador, ele falou, eu mudei o formato do meu negócio quando eu fiz a divisão do que o que eu estou fazendo hoje pode ser executado por uma tecnologia? Pode, então eu não tenho o que fazer. O que eu estou fazendo... Você vai ser um estrategista. Exatamente. O que eu estou fazendo hoje pode ser executado por uma tecnologia? Não, então eu faço. Então, o contador que mudou esse modelo mental, hoje ele trabalha com inúmeras tecnologias, integrações, indicadores, dashboards, e ele já tem uma tendência a ser menos funcionário do governo, como você levantou aqui, Leandro. Com a reforma tributária, esse contador ele vai ter mais facilidade de se adaptar ao cliente. Como que você vê essa interseção dele junto com o empresário? Porque vai ter que trabalhar junto mesmo, muito mais junto. É o que eu estou te falando. O contador ele vai ter que estar cada vez mais presente na vida da empresa. Mas como? Só indo lá pegar o malote para poder fazer... Eu falo malote porque é uma coisa caracterizada, né? Sim, tipo, sim. Das antigas era assim, né? Você ia com o malotinho mesmo. lá e... Malote, isso né? mesmo. Que vinha com as notas, vinha com os lançamentos, a Isso parte, mesmo. né? Eu ainda sou das antigas, né? Eu tenho essa carinha de novo, mas eu tenho uma porção de tempo aí já. Não vou entregar. Mas, cara, assim, muda muito, entendeu? Então, o contador, cada vez mais, ele vai ser um verdadeiro parceiro do seu cliente, né? E aí, só que o cara tem que estar preparado para isso. Porque ele vai ter que mudar, ele vai ter que transformar. Ele vai ter que sair daquela coisa burocrática para algo menos burocrático, porque contador nunca vai deixar de ser burocrático, mas você vai ser menos burocrático e mais estrategista. Então você vai pegar na mão do cara e vai falar assim, vem cá, vamos fazer um mapeamento aqui. Vamos mapear a sua operação, vamos mapear os seus fornecedores, os seus clientes, os seus produtos. Vamos fazer aqui uma estratégia racional. E aquela coisa, cara, a tecnologia chegou há muito tempo. Todo mundo que tentou brigar contra a tecnologia não foi bom. Então você tem que estar junto, você tem que usar a tecnologia como seu parceiro. Para você ter mais tempo de fazer outras coisas. E contadores, vocês têm uma possibilidade de ouro do que de ter mais tempo com a família, de ter mais tempo com a sua fé. Então tem que usar a tecnologia. Você tem que usar como uma aliada. Né? Eu acredito que isso seja muito a essência da própria Citax, né? Criar soluções para que o seu universo de clientes possa ter essa vida melhor, né? Eu acho que quando esse contador que você conversou e ele falou isso, cara, ele tá pensando em otimizar um negócio desse, mas também tem mais qualidade de vida. Isso é verdade. Uma coisa interessante, agora em 2025, né, olha só, o Conselho Federal de Contabilidade, eles identificaram um crescimento de 41% de novos escritórios, em relação ao cenário nacional, né? Teve um crescimento de novos escritórios de 41%. Então quer dizer o quê? Aumentou muito, Leandro, o volume de escritórios contábeis no país, como nunca antes. E muitos, obviamente, entraram em um processo de crescimento extremamente acelerado. Eu conheço contabilidades que abriram em época de pandemia. 2019, 2020, você olha hoje, eles estão com 1.000 clientes. O que você enxerga, às vezes, num crescimento até acelerado desse? Quais são os riscos, a vulnerabilidade que pode ocorrer, às vezes, um crescimento muito grande, sem a estruturação, sem essa visão legal que você traz, o cumprimento, né, das obrigações acessórias. O que você enxerga hoje em relação a isso? Olha, eu sempre ouvi falar em que a contabilidade, a própria advocacia, com o advento da inteligência artificial, da tecnologia, seriam áreas que acabariam, né? Ou que teriam uma redução muito grande na sua formatação, etc., né? Ou diminuição. Mas a gente vê um incremento. Mas
Essa mesma pesquisa em que você viu, em que teve um aumento exponencial de contabilidades, mas também teve um aumento exponencial de encerramentos. E qual que é a diferença de um para o outro? Porque uns cresceram e outros acabaram. A tecnologia. Quem abraçou a tecnologia, exponenciou. Só que é aquela coisa, se o cara não olhar a estrutura e ele não tá cada vez mais com parceiros fortes, com parceiros que cresçam junto com você, porque eu imagino até, por exemplo, o próprio crescimento da própria Citax, né? Ela acompanhou esse crescimento grande das contabilidades e ela cresceu junto. Sim. Mas ela se estruturou, vem se estruturando, vem performando, né? E o contador é a mesma coisa. Se eu tinha 10 clientes, agora eu tenho 1.000, cara, você cada vez mais precisa da tecnologia. Por quê? Porque o material humano está escasso. Material humano. E aí, vocês contadores que estão aí, vocês vão poder falar melhor do que eu. Como é difícil você achar um analista. Como é difícil você achar um técnico. Hoje é muito complicado. Você não consegue achar profissional, você não consegue substituir. Eu tenho um grande amigo que ele tem uma contabilidade. E ele falou assim para mim, Leandro, eu tenho muitos funcionários que, por exemplo, vêm de Embu-Guaçu. Nossa, mas é longe, né? Ele é. Eu falei, mas como é que essas pessoas chegam, né, no horário para poder iniciar o seu trabalho, né? Ele, muitas vezes a gente dá um jeito. Ou um Uber até alguma estação boa, alguma coisa assim. Eu não posso perder esses funcionários. Isso é verdade. Por quê? Porque não tem colocação. E agora com a reforma, não sei se os contadores estão sentindo isso aí, mas parece que sumiu o bom profissional contábil. Já fazem alguns anos já que muitos questionam. Mas a própria formação, você não vê mais muita gente interessada, porque se alastrou de que a contabilidade não era mais uma profissão do futuro, né? Então, muitos jovens não têm buscado a contabilidade, por quê? Porque é mais maçante. Né? Hoje, para um mundo tão tecnológico, você vê os mais jovens, eles não querem ficar... Eles querem coisas diferentes, né? Então, a gente tem essa questão social também, né? Então, a gente precisa o quê? Usar a tecnologia a nosso favor. Exatamente. Cada vez mais. É verdade. Leandro, como você está nas duas pontas, né? Tanto quanto especialista na área tributária, como advogado, contador, a gente sabe que muitas vezes existem ali até poucos contadores, às vezes consegue trabalhar em parceria com advogados e poucos advogados conseguem trabalhar em parceria com contadores. O que você enxerga hoje de um diferencial que você tem, porque você consegue se relacionar muito bem, e com a reforma tributária, qual você acha que pode ser uma necessidade dessas duas pontas trabalharem juntas, para se beneficiarem, para se ajudarem com essa transformação tão grande que a gente vai ter agora? Olha, Thiago, eu vou te falar que na minha profissão, eu fiz muito mais amigos na área contábil do que na área jurídica, né? Não sei porquê, mas, enfim, eu acho que é a característica de cada área, como eu disse aqui há pouco, né? Sim. Eu vejo os contadores muito mais parceiros, muito mais colaboradores, um com o outro. Os fóruns contábeis, eu vejo muito mais fórum contábil do que fórum jurídico. Existem os fóruns jurídicos, mas eu vejo mais os contadores mais próximos, né? Cara, eu não sei se é por uma questão da minha forma de ser, né? Tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, isso eu acho que talvez é uma questão muito pessoal minha. Eu acho que eu sou uma pessoa muito religiosa e eu acredito que Deus nos dá os nossos talentos para que a gente possa ajudar as outras pessoas. Eu não procuro esconder os meus talentos, eu procuro ajudar, né? Então, eu acho que por conta disso, eu acabei nesses 20 e poucos anos angariando muitos amigos, né? E circulando nas duas áreas, né? Por conta, acho que muito dessa percepção minha de colaboração ao mundo, dos talentos que Deus ele nos dá, né? Então, assim, eu tenho muito por mim que quanto mais pessoas eu puder ajudar, mais eu sou abençoado com conhecimento, com networkings, etc. Enfim, isso é uma percepção minha, né? Agora, assim, de forma geral, eu acho que as duas áreas elas vão ter que se conversar muito nos próximos anos. Porque não se trata de um sabe mais, o outro sabe menos. Se trata de um complementar o outro,
Então, o contador vai complementar o advogado e vice-versa, né? Eu me formei nas duas áreas, né? Mas assim, eu atuo mais na área jurídica do que na área contábil propriamente dita. Mas nem todos têm essa dupla formação. Então você precisa estar alinhado com os advogados cada vez mais e os contadores um com o outro, né? Porque você vai precisar revisar contratos, você vai precisar revisar coisas que cada área é especialista, certo? Então as duas áreas... E tem mercado para isso acontecer. E o mercado urge por isso. Ele precisa disso. Ele precisa dessa conciliação, digamos assim, entre as áreas, entendeu? Então são áreas que precisam... Olha, Thiago, as áreas elas têm as mesmas dores e as mesmas questões, se você for parar para pensar. O advogado, ele depende de uma decisão judicial, ele depende de um funcionário público, ele depende de coisas do mundo público, né? Ele precisa do Estado, né? O contador, mesma coisa. Ele precisa da Receita Federal, ele precisa do SERPRO, ele precisa do ECAC, ele precisa do fiscal, ele precisa disso. Então, são áreas que, ao meu ver, assim, de uma forma muito prática, elas são co-irmãs. Não deveria ter nenhum tipo de problema entre essas áreas. Porque um complementa o outro. E essa foi minha visão há 20 anos atrás. Então, para mim, eu era um apoio do contador. Legal. E o contador era o meu apoio. Bacana. Estamos chegando já no finalmente, né? Nossa, passou rápido, hein? Passou rápido. Você tem um monte de pergunta aí que eu sei. Vai fazer a parte 2? Vou ter que fazer a parte 2, né? 2. Coisa boa. Vamos ver se a Citax me chama de novo, né? Quem sabe? Às vezes vai falar, putz, esse cara é muito chato, falou demais. Já está convidado já para a parte 2. Vamos ver. Legal. Leandro, eu queria que você pudesse dar um recado, uma mensagem final para os contadores, os empresários, enfim, para todo o público que estiver te ouvindo, assistindo agora. Tá todo mundo muito apreensivo como que vai ficar. E que você pudesse transmitir uma mensagem tanto de que dá tempo de organizar muita coisa, a gente pode acelerar, os benefícios que você também enxerga, não vem só para desconstruir muita coisa que foi feita até aqui. Queria que você pudesse dar uma mensagem aí, porque eu acredito que vai trazer realmente uma tranquilidade, uma visão mais ampla que talvez muitas pessoas não tenham. Fica à vontade. Certo. Pode. Obrigado pelo espaço. Eu quero primeiro agradecer por estar aqui. Você é um irmão, né? A gente tem, né, cada vez mais se aproximado das famílias, etc. E você compartilha da mesma fé que eu. Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Eu agradeço por esse convite. Eu agradeço a Citax por essa oportunidade, porque, afinal, ela que disponibilizou, né, toda essa recepção e tal. Acompanho a Citax, os desenvolvimentos dela. Eu acho que é uma empresa... Acho não, pelo que eu tenho visto, é uma empresa séria em que pode ser um mecanismo de ajuda para todo mundo, né? A mensagem que eu queria dizer é o seguinte: não se desesperem, mas não fiquem parados, não fiquem esperando. E mais do que isso, empresários, contadores, advogados, todos os atores, né, que estão aí nessa peça que não é mais de ficção, que é uma peça fatos reais, né? Que se chama reforma tributária, que se ajudem. Acho que a mensagem que eu quero deixar é essa: sejam colaborativos uns com os outros. Sabe por quê? Porque é o seguinte: o Estado, o governo, ele anseia por tributos, ele anseia por recursos. E o Estado se organizou. E o Estado apresentou a reforma tributária. Certo? Ele se organizou. E hoje é uma realidade. A reforma tributária vai acontecer. Ela não vai prorrogar, ela não vai postergar, ela não vai nada. Ela vai acontecer. E eles se organizaram. E eles fecharam as lacunas que existiam. Split payment, né? O crédito agora acompanha o pagamento. Ou seja, eles entenderam que eles precisavam mudar. E eles mudaram. E o que nós, cidadãos, temos para fazer? Obedecer. Obedecer e aceitar o que foi posto. Porém, da mesma forma que eles se organizaram, nós podemos nos organizar como sociedade, certo? E ajudar todo mundo
a o quê? A entrar nessa reforma e olhar o que é excesso, o que não é, aonde dá para ajudar um ao outro, de forma em que nós consigamos, como sociedade, conviver com a reforma tributária. Porque se a gente tiver esse ambiente de colaboração e organização, a gente vai poder ver as coisas ocultas que estão dentro dessa reforma tributária que pode nos prejudicar como sociedade. Então a gente vai lutar juntos por uma real justiça tributária, porque isso é o que eu mais vejo hoje o governo falar. Toda hora eu vejo o Haddad falar, não, aprovamos a isenção dos 5 mil, vamos taxar os super ricos, vamos... Isso é justiça tributária? Eu não acho que é. Eu acho que a justiça tributária é o governo, ele cobrar o imposto que é necessário para ele oferecer o que a gente precisa, que é segurança, saúde e educação. Não ficar fazendo um monte de coisa, gastando à torta direita, cada vez precisando de mais dinheiro. Não é assim. Então, assim, o Estado se organizou para quê? Para buscar mais tributo. E nós precisamos, como sociedade civil, se organizar para quê? Não é para não pagar tributo, mas é para pagar o tributo certo. E olhar aonde que tá os gargalos e falar, não, peraí, aqui vocês estão indo demais. Aqui a gente vai ter que discutir. O contador, colaborando com o advogado, ele vai chegar para o advogado e vai falar assim, doutor, é o seguinte, ó, eu acho que isso aqui tá errado, vamos discutir juridicamente? Vamos entrar com uma ação. Me mostra o seu entendimento. Vamos transformar isso aqui numa peça jurídica. Então a gente, como sociedade, acho que o recado que fica é, a gente precisa se organizar melhor. Eu acredito que a reforma tributária ela teve sim as audiências públicas, tal, mas eu acho que as pessoas não estavam muito preparadas, não estavam enxergando direito, a gente deixou as coisas andarem um pouco soltas, e aí vem aí um IVA de 28%, 29%, sei lá quanto, e a gente vai receber isso goela abaixo. E vocês podem ter certeza, ao apagar das luzes em dezembro, o que vai ter uma enxurrada de legislação, vocês podem esperar. Sempre foi assim, imagina agora. Então, assim, acho que o recado que eu deixo para as pessoas é, sejam colaborativas. Se ajudem, né? Porque nesse formato, as empresas de tecnologia, as contabilidades, os advogados, unidos, a gente consegue organizar tudo, passar nessa transição e discutir, quem sabe futuramente, os excessos. Falar, olha, nós como sociedade, a reforma está sufocante, a carga está muito alta, a gente precisa reduzir. Né? Porque a gente sempre fala assim, poxa, mas olha, legal aí, ó, pô, mas você está falando, você é contra a isenção do imposto de renda das pessoas físicas. Eu não sou contra. Mas a gente está com uma Selic a 15% e vai jogar mais dinheiro no mercado. A inflação está apertada. Aí eles vêm e falam lá, não, mas olha, a meta da inflação está controlada. Não está, não. A gente está ali no teto da meta, a gente não está no centro da meta. A gente está em novembro. Então, assim, aí você vai jogar mais dinheiro no mercado. Legal, as pessoas vão ter mais dinheiro para fazer as coisas e tal, mas o que isso vai significar? Inflação. Isso é verdade. E eu acho que a coisa que é mais desumana para o mais pobre é a inflação. Porque você até tem dinheiro, mas você não consegue comprar o que você precisa com aquele dinheiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que é lançado, com o que é divulgado. Não estou falando de governo A, de governo B, para mim pouco importa. Eu acho que o governo que tem que estar lá, ele tem que trabalhar. Se é A, se é B, etc. Ele tem que tirar o Estado das nossas costas e não deixar o Estado cada vez mais inchado. Essa é a minha opinião. E nós, como sociedade civil, nós precisamos nos organizar. Então, a palavra da vez é vamos nos ajudar. Vamos ser colaborativos. Muito bom, muito bom. Gostaria de agradecer a você que acompanhou a gente até agora. Eu gostaria de fazer um convite para você se inscrever nesse canal, nos seguir, a Citax, nas redes sociais e até a próxima.